Fala pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E hoje nós vamos aprender sobre modularização, ou seja, como repartir o nosso código em vários arquivos e pastas diferentes e utilizar dessas funcionalidades de outros arquivos. E esses arquivos podem ser arquivos nossos ou arquivos de terceiro, como uma biblioteca. Então hoje nós vamos aprender a realmente como importar de forma profissional e entender cada elemento das importações da linguagem Python. Então se você quer aprender sobre esse tema, que é muito importante, fica aqui comigo. Mesmo que você já programe em Python há algum tempo, já saiba fazer importações, eu recomendo que você fique até no final desse vídeo, porque eu te garanto que algumas das coisas que eu vou te ensinar aqui, você provavelmente não sabe. Então vamos lá e vamos direto para a aula. Então beleza, aqui eu já tenho uma pasta chamada modularização, com o Venv criado, e eu tenho aqui meu Venv aberto aqui, nós ativamos nosso ambiente virtual no terminal, ok? Então vamos lá, vou criar um new file chamado app.py, e beleza, vamos supor que eu estou lá programando minhas funcionalidades. Por exemplo, eu tenho uma função chamada soma, ela chama A e B, e essa função retorna A mais B. Uma função muito simples. Eu poderia ter essa função aqui, e quando eu precisasse dela, por exemplo, quero exibir uma soma, eu simplesmente chamo ela, passo 2 e passo 3, por exemplo. Quando eu executar esse meu código, ou seja, Python 3, app.py, ele vai me mostrar 5, ou seja, 3 mais 2. Então isso é como a gente programa normalmente. Por exemplo, se eu tivesse uma constante aqui, quisesse colocar aqui, isso daqui é normal, nós estamos acostumados. Por exemplo, idade é igual a 21. Se a gente quer exibir idade, a gente tem acesso à idade. Rodamos aqui o nosso código e ele vai exibir o valor 21. Só que vocês concordam comigo que conforme a nossa aplicação vai ficando maior, isso daqui fica impossível de ser praticado. A gente não consegue programar tudo dentro de um único arquivo Python. Além de ficar extremamente bagunçado, o nosso arquivo Python vai ficar muito grande, ele não vai ser legível, a gente não vai conseguir separar as nossas aplicações, nós não vamos conseguir testar, ou seja, é impossível vocês trabalhar dessa forma. Não é dessa forma que as empresas trabalham, pessoal. Então, assim, eu quero dar uma atenção nisso, porque se você está buscando a sua primeira vaga como programador, você quer realmente conseguir uma vaga como programador Python, você não pode programar em um único arquivo. Você tem que dominar o conceito de modularização. Porque quando você vai programar com framework, por exemplo, o Django ou o Flask ou qualquer outro tipo de framework, seja ele web ou não, o framework vai trabalhar com modularização. Você vai precisar importar dependências do framework que você não vai saber como lidar. Ok? Então vamos lá. Como que funcionam as importações aqui do Python? Eu posso ter um outro arquivo Python chamado utils.py. Dentro desse arquivo utils, eu posso ter algumas funções de utilidade, como essa função soma, ou esse arquivo poderia chamar qualquer outro nome. Vou criar dentro de utils essa função soma. Então, soma recebe A e B e retorna A mais B. Ótimo. Agora, o que significa? Significa que eu não preciso mais, dentro de app, ter a nossa função soma. Porque ela já está aqui, mas Caio, ela está em um outro arquivo. Então o que nós vamos fazer? Eu vou indicar para o interpretador Python que eu quero utilizar algo que está em outro arquivo. Então, ó, lá do arquivo utils, traga para mim a função soma. Ou eu falo, traga para mim tudo aquilo que tem dentro do arquivo utils. Eu poderia falar import, ou seja, import para mim, traga para mim utils. Ou seja, aquilo que tem dentro de utils, eu posso utilizar. E o que é utils? Esse arquivo utils.py. Eu não preciso colocar o .py aqui no final. Então, ótimo. Agora, eu posso utilizar o utils como se fosse uma classe, por exemplo. Então, eu poderia utilizar utils, ponto, e o que eu tenho lá dentro. Então, aqui eu tenho o quê? Uma função. Então, eu posso chamar utils.soma. Então, através do ponto, eu acesso aquilo que eu tenho lá dentro de utils. Então, eu posso passar para a função soma o valor 2 e o valor 3. Quando eu for executar o meu código, quando eu vou dar um print, utils soma, mesmo que essa função não está no arquivo app.py propriamente, ele vai funcionar normalmente. Isso daqui não traz problema nenhum para a nossa aplicação. Funcionou tranquilamente. Caio, se eu tivesse, por exemplo, uma constante chamada idade é igual a 21. Vai funcionar da mesma forma. Só que agora, em vez de ser uma função, é simplesmente uma constante ou uma variável. Então, eu não preciso abrir e fechar os parênteses. E quando eu rodo o arquivo app.py, ele me traz o valor 21. Então, nós trouxemos aquilo que tinha dentro de utils para o nosso arquivo. Mas aí que vem uma outra questão. Se eu tivesse uma função chamada def subtrair, que recebe A e B e retorna A menos B.
Beleza, tranquilo. Só que aqui no meu app.py, eu não preciso das duas funções. A única função que eu preciso é da função soma. A função subtrair, eu vou precisar dela só que em um outro arquivo. Então, eu não quero essa função. E quando eu faço import úteis, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo para o app.py tudo aquilo que tem dentro de úteis. Ou seja, eu estou gastando muito mais processamento que não seria necessário. A única coisa que eu preciso é trazer a função soma. Então, importar isso daqui deixa nosso código mais lento. É claro que nesse caso de exemplo, como o arquivo útil tem duas funções apenas, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma em performance. Mas pensa que seu arquivo útil tivesse 500 funções, por exemplo. Isso aí, a partir desse momento, iria começar a dar déficit de performance no seu código por importar dessa forma. Então, o recomendado é que a gente fala assim, ó, lá do arquivo úteis, eu quero importar a função soma. Então, eu posso fazer exatamente dessa forma. Então, a gente lá, ó, o lá do, a gente chama de from. Então, lá do arquivo, qual arquivo? Úteis, e importa para mim, e importe, o que eu quero importar? Algo tem que ser algo que tem dentro do arquivo úteis. Se eu tentar importar a idade aqui, eu consigo? Agora não. E me fala, ó, não é possível importar idades de úteis. Por que não é possível? Porque não existe idade dentro do arquivo úteis. Então, mas eu posso importar soma. Agora sim. Eu tenho soma dentro do meu arquivo app.py. E agora tem uma diferença. Lembra que quando eu fui utilizar a função soma, eu utilizei úteis.soma. Agora não, porque eu não estou importando o arquivo úteis agora. O que eu estou fazendo agora? Do arquivo úteis, eu estou importando a função soma. Então, eu posso chamar o soma direto daqui. Então, soma, passo 2 e 3, rodo meu código Python e tá lá o valor 5, ok, pessoal? Caio, se eu quisesse importar mais alguma coisa, do arquivo útil eu quero importar 2, 3, 4 coisas. Muito simples. Do arquivo úteis, importe soma, e importe mais alguma coisa, e importe mais alguma coisa. O que é o e aqui? Uma vírgula. Então, importe o soma e importe o subtrair. Feito isso, eu posso chamar as duas funções, subtrair 3 e 2. Quando eu faço isso, ele me traz o 5 e me traz o 1. Ou seja, nós importamos duas coisas da função subtrair. Uma outra coisa que eu posso fazer também é utilizar um asteriscos. O asterisco, ele vai falar, ele simboliza assim na programação, quase sempre, a gente for ver em SQL, em muitas coisas, o all, né, o tudo. Então, do arquivo úteis, importe tudo. Fala, Caio, é a mesma coisa de eu fazer import úteis? Mais ou menos. A gente está, das duas formas, a gente está importando tudo que tem no arquivo úteis, mas fazendo dessa forma, eu não preciso utilizar o úteis ponto. Ou seja, aqui se eu quero chamar a função soma, eu chamo print soma 2 e 3. Isso aqui vai funcionar. Agora, se eu faço import úteis, qual que é a diferença? Eu preciso utilizar úteis ponto soma. Agora sim, isso daqui vai funcionar. Se eu não coloco úteis.soma, fazendo dessa forma, eu não consigo fazer a importação. Ok, pessoal? Vamos lá. Vamos começar a melhorar e complicar um pouquinho mais as coisas. Agora, em vez de eu ter simplesmente o arquivo úteis, eu tenho aqui uma pasta chamada new folder. Vou chamar de úteis. Beleza. Dentro dessa pasta úteis, eu vou colocar aqui o arquivo úteis. Para não ficar com o mesmo nome, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e renomear para utilidade. Ok. Perfeito. Então, agora aqui no meu app.py, eu vou apagar tudo isso daqui. E aqui em utilidade eu tenho as minhas duas funções. Agora, se eu quero acessar o que tem dentro de utilidades, como que nós vamos fazer? Vamos supor que eu quero importar a utilidade normalmente. Como a gente fazia o import úteis, para a gente utilizar utilidade.soma, utilidade.subtrair. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer assim, import úteis. Agora, eu estou importando a pasta inteira. Tudo que tem dentro da pasta, praticamente. Só que eu quero isso? Não, eu quero um arquivo Python. Então, import úteis, ponto, porque uma pasta não é um arquivo Python. Como que a gente vai importar uma pasta, por exemplo? Uma pasta, o Python não sabe, basicamente, interpretar isso. Então, a gente tem que informar um arquivo Python. Então, import úteis, ponto, utilidade. Então, nós estamos importando tudo que tem aqui do arquivo utilidade. Se eu tivesse um outro arquivo, por exemplo, chamado aqui utilidade2.py, e tivesse aqui a função mul, recebe A e recebe B, return A vezes B. Perfeito. Agora, quando eu fiz essa importação, eu consigo acessar a função mul? Não, porque eu importei o arquivo utilidade, não o arquivo utilidade2.
Quando eu for dar um print aqui e colocar utilidade, utilidade, ponto, agora eu posso chamar soma ou subtrair. Se eu chamo 2 e 3 aqui, ele vai exibir para mim o valor 5. Então, agora nós importamos uma função que está dentro de um arquivo Python e esse arquivo Python está dentro de uma pasta. Isso daqui a gente pode concatenar utilizando ponto, como se fosse diretórios mesmo, útiles/utilidade. E a gente sempre vai terminar aqui no arquivo Python. Por exemplo, se aqui dentro de útil tivesse uma outra pasta e utilidade estivesse dentro dessa pasta, eu colocaria outra pasta, ponto, utilidade. Eu poderia fazer isso daqui tranquilamente, eu poderia ir concatenando com pontos quantas vezes eu quisesse, ok? Não tem problema nenhum em fazer isso. Agora, você vai me falar assim, mas Caio, eu já vi muita gente, por exemplo, no framework Django, isso daqui tem muito. A pessoa faz lá, import utils, por exemplo. E utils é uma pasta. Como que eles fazem isso? O que acontece nesse caso? A gente tem que entender que existe aqui numa regra do Python que sempre que uma pasta, um diretório, tem um arquivo dunder, que é os dois underlines, init dunder.py, a gente está indicando para o Python que esse diretório, essa pasta, é um diretório Python. Ou seja, é uma pasta na qual vai conter arquivos Python. Então, sempre que a gente importa uma pasta na qual contém o arquivo dunderinit.py, esse arquivo sempre será executado na importação. Olha só, vamos ver, pessoal. Eu vou apagar aqui essa utilidade 2, que foi só de exemplo, ok? Então, vem aqui comigo. Vamos supor, agora eu faço import utils. Agora você já pode ver que o próprio VS Code não deixa mais cinza, ele já deixa verdinho, falando que está tudo certo, ok? Não tem problema nenhum a gente fazer essa importação. Mas, Caio, o que está acontecendo aqui? Porque, a partir do momento que eu importo utils, qual arquivo, entre aspas, está sendo importado, está sendo executado? O arquivo dunderinit.py. Então, eu posso fazer assim, ó. Do arquivo dunderinit.py, eu vou executar um print aqui, print teste. Entre aspas, obviamente. Ok, vou rodar esse meu código e vamos ver o que vai acontecer. Observando, pessoal, que dentro do arquivo app.py, que é o arquivo que nós vamos rodar, não tem nada. E o utils é uma pasta. Então, eu vou rodar aqui meu código. Ó. Rodei e ele exibiu a mensagem teste. Porque quando eu importei essa pasta, o arquivo dunderinit foi executado. E qual que é a vantagem de eu fazer isso? Por exemplo, vamos supor que sempre que eu importar a pasta utils, eu já quero importar a função soma, por exemplo. Eu poderia fazer assim, ó, from. Agora nós temos que aprender uma outra coisinha, que é o ponto. O ponto, ele referencia a própria pasta, o próprio local, o caminho que ele está, a raiz na qual aquele arquivo que está importando está. Então, por exemplo, eu falar from ponto, utilidade import soma. Calma aí que eu já vou explicar. Caio, o que é esse ponto? Esse ponto ele está referindo ao próprio diretório na qual o arquivo do qual está importando está. De qual arquivo que nós estamos importando? O dunderinit. Em qual pasta ele está? Dentro de utils. Então, o que eu estou falando? Dentro da pasta utils, aqui ó, esse ponto significa dentro da pasta utils, lá dentro de utilidade, importa para mim a função soma. Caio, por que isso é importante? Se eu tivesse aqui fora, new file, um arquivo chamado utilidade.py, o interpretador Python não vai se confundir. Se eu não coloco ponto, como é que ele iria saber se eu estou importando este utilidade ou este utilidade? Então, o ponto ele se referencia ao próprio diretório atual. Caio, se eu quero voltar um diretório, ponto. E se eu volto um diretório anterior? Então, aqui dentro do arquivo dunderinit, eu fiz from ponto, utilidade import soma. Poderia, se eu tivesse um arquivo utilidade 2, importar utilidade 2, ou from ponto, utilidade import asterisco, poderia fazer isso. Por que isso é importante, pessoal? Presta atenção. Lembra que eu falei que quando a gente faz essa importação, chamando uma pasta na qual contém um arquivo dunderinit, esse arquivo é executado? Se o arquivo dunderinit é executado e esse arquivo está importando outras coisas, significa que dentro do arquivo dunderinit, eu trouxe a função soma. Então, dentro do arquivo dunderinit, eu tenho a função soma. Se dentro do arquivo dunderinit eu tenho a função soma, e quando eu importei o utils, eu importei o dunderinit, significa que eu tenho automaticamente a função soma importada, sem ter passado pela utilidade e sem ter especificado que eu quero a função soma. Então, aqui no meu app.py, eu poderia fazer assim, print. Agora, se eu tentar utilizar o soma aqui, aqui eu tenho que utilizar utils,
úteis, ponto, se... Vamos lá, úteis.soma, deixa eu mostrar aqui para vocês primeiro. Úteis.soma, isso daqui vai funcionar. Úteis.soma, passei 2, passei 3, ele mostrou o valor 5. Então, lá do úteis, eu estou chamando o soma. Mas úteis é uma pasta. Eu coloquei úteis.soma. Se úteis é uma pasta e não um arquivo Python, como que ele tem uma função? E essa função não está dentro de um arquivo chamado úteis.py. Está dentro do arquivo utilidade. Mas isso acontece por causa do método dunder init aqui, do arquivo dunder init. Ele está importando a função soma. Se eu tiro isso daqui não vai funcionar. Quando eu rodar meu código, ele vai falar módulo útil has not attribute soma. Não tem soma no módulo úteis. Onde tem é no módulo utilidade. Então, teria que falar from útil... vou ser direto, né? From úteis... ponto utilidade import soma. Eu teria que fazer isso. Aí sim iria funcionar. Agora eu não preciso colocar úteis.soma. Mas se eu quero importar o úteis e dentro do úteis já vem vários arquivos, por exemplo, aqui úteis, eu tenho outro file chamado utilidade2.py e ele tem lá o método defmu, recebe A e recebe B e retorna A mais B. Agora, aqui no método dunder init, eu posso voltar com from.utilidade import soma. Em vez de colocar soma, eu poderia colocar asterisco. From.utilidade2 import asterisco. Ou seja, estou importando tudo que tem dentro desses dois arquivos. Então, quando eu faço um import úteis e simplesmente dou um print aqui, eu posso utilizar úteis.utilidade, eu tenho acesso à utilidade 2, eu tenho acesso a tudo que tem dentro do úteis que a gente fez a importação aqui no arquivo init. Isso significa a função soma, a função mu. Dentro da utilidade 2 eu poderia, do utilidade eu quero importar tudo, do utilidade 2 eu quero importar o mu. Tranquilo também, pode funcionar. Aí fica a critério do seu projeto, o que você vai executar dentro do arquivo dunder init. Esse arquivo dunder init só não seria executado através da importação se você fizesse aquele if name é igual a main. If name é igual a main. Se você fizesse dessa forma, o que estivesse dentro do if não seria executado. Porque isso diz aqui, o nosso código que está dentro do if só será executado se a gente estiver rodando diretamente do arquivo. Então, se você não coloca esse if, o dunder init vai funcionar normalmente. O próprio interpretador Python já sabe que ele já tem que executar esse método dunder init sempre que a gente importa um módulo na qual contém esse dunder init. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês essa questão de importação. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só comentar aqui no chat. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês receberem mais vídeos de Python e Django, porque eu posto vídeo de Python e Django praticamente quase todo dia de semana, de segunda a sexta. Claro que tem dias que acabo não postando porque somos seres humanos também, não tem, às vezes acontecem imprevistos que não dá para postar. Mas quase sempre estamos postando todos os vídeos de semana, tirando final de semana, obviamente, ok, pessoal? Então não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você tenha mais conhecimento de Python e Django cada vez mais, ok? E um recado muito, mas muito importante que eu quero dar para vocês, não sei se vocês já estão sabendo, provavelmente sim, mas vai acontecer a PyStack Week 2.0. Caio, o que é a PyStack Week? O que é a PyStack Week 2.0? É um evento 100% online, 100% gratuito, onde nós, eu e você e várias outras pessoas da comunidade Python, vamos desenvolver um projeto juntos. Vão ser 3 aulas, onde eu vou desenvolver um projeto completo do absoluto zero, utilizando a linguagem Python e o framework Django. Mas, Caio, por que isso é importante para mim? Se você está buscando a sua primeira vaga como programador Python, quer ganhar de 4 a 9 mil reais por mês sendo um programador, você precisa ter projetos no seu portfólio. E durante a PyStack Week é a melhor forma de você aprender a teoria, prática, tudo isso ao mesmo tempo e ainda criar um projeto. Mesmo que você seja um aspirante a programador, acabou de começar a programar, nunca programou, ou já é um programador avançado, já programou há algum tempo, eu tenho certeza que durante a PyStack Week você vai aprender muita coisa e vai acelerar sua jornada rumo à primeira vaga como programador. Esse evento vai acontecer do dia 10 a 16 de janeiro. E para você participar é muito simples, basta você clicar no primeiro link aqui da descrição, colocar aqui no próprio site, está aparecendo aqui, ó, o seu nome, o seu e-mail e clicar em cadastre-se, ok, pessoal? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês e te vejo no próximo vídeo.